Bitcoin hoje segue a alta do dia anterior e eu aposto que você deve estar com dúvidas se perguntando: e agora, será que essa alta de hoje ela confirma a de ontem e indica pra gente que vamos romper, né, esse topo anterior dos 53 mil ou não, né? Então fica aí pra gente ficar sabendo e eu vou te mostrar por que que isso está acontecendo e o que que pode acontecer nos próximos dias, tá bom? É tudo baseado em probabilidades e análise técnica. Então, eu já te dou as boas-vindas, você tá no canal Investidor Modesto, que você aprende e entende o mercado de uma forma inteligente como que ele funciona. Então vamos começar, tá bom? Primeiro, gráfico diário, a gente sempre começa aqui. E eu já falei para vocês o que? Na nossa análise anterior, falamos que a gente está em um momento de lateralidade. Estamos em um range. A partir do momento que a gente tem uma queda muito forte como essa, a gente vai passar por um tempo em uma lateralidade, tá? Então é completamente normal a gente ter, por exemplo, tivemos queda. Então muitas pessoas podem interpretar esse momento como um momento de compra, um momento de acumulação de Bitcoin, em que você aproveita a lateralidade para fazer novas compras nesta faixa de preço para depois aproveitar uma alta que se a gente tiver uma alta lá na frente, tá? Enfim, eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa que aconteceu aqui. Primeiro de tudo, que a gente teve? A gente teve um fundo, a gente sempre ficou conversando aqui que tivemos um fundo e ao passar dessa lateralidade a gente ia formando novos fundos, tá? Mas o que é importante aqui é que se você considerar este candle aqui como um fundo, este outro candle como fundo e este outro candle como fundo, você vai ter o que? Uma linha de tendência de baixa aqui pegando o fundo deles, tá? Deixa eu deixar mais bonito aqui. Você vai ver que a gente tem uma linha de tendência de baixa, uma LTB. Isso indica pra gente o quê? Tivemos, né, pivôs de baixo. A gente teve um fundo aqui, a gente teve outro fundo mais baixo aqui, e agora a gente está tendo outro fundo mais baixo aqui. E a gente estava conversando também que possivelmente, né, como a gente estava em um momento muito projetado, em um movimento muito projetado de alta anterior, a gente era de se esperar que a gente depois dessa correção a gente aproveitasse e voltasse a nossa tendência de alta. Mas por quê, né? Primeiro de tudo porque esta queda que a gente teve foi uma queda forçada no mercado a partir de liquidação de pessoas alavancadas, ou seja, um movimento normal que sempre acontece, não foi uma queda de fundamentos do Bitcoin nem nada, então não é motivo para desespero e a gente já sabia disso, ou você que já me acompanha a gente aqui, tá? Enfim, a gente estava tendo esses fundos aqui e a gente estava conversando o quê? A partir do momento que a gente vai formando novos fundos nessa região, a gente pode ter uma bear trap, né? Bear trap é o que? Você vai ter um fundo formado aqui, quando você vai formar outro fundo, que realmente, na visão de algumas pessoas, este fundo aqui, ele vai considerar um canal de baixa e um pivô de baixa por ter fundos mais baixos que os anteriores, as pessoas passam a enxergar isso como uma tendência clara e forte de baixa, ou seja, a gente vai continuar caindo em nossa tendência de baixa. E aí que o mercado dá um Ronaldinho e você que acha que o mercado vai vir fazer um novo fundo, ele faz e já volta a subir, fazendo um clássico aqui, você tem um bear trap, né? Você acha que ele vai fazer uma nova pernada de baixa e ele faz o contrário e vem subindo. Então essa é a bear trap quando você engana achando que o mercado vai cair, o mercado vira em cima de você e sobe para alta como a gente teve aqui. E o que foi mais característico nesse momento? Foi que a gente rompeu esse range de lateralidade. A gente estava com range de lateralidade entre os 43 mil dólares e os 40. Não, peraí, perdão, tá? 47 mil dólares e os 43.500 dólares. Ou seja, a gente, enquanto nós ficássemos neste meio, deixa eu fazer aqui de novo. Enquanto a gente ficasse neste meio aqui, a gente não teria nenhuma definição do mercado e simplesmente um movimento de acumulação contínua do preço. Ou seja, pessoas vão aproveitar esse range aqui para fazer novas compras até o momento que a gente vai se definir se vai subir ou cair. A gente teve um bear trap aqui rompendo para cima. Isso sim é um sinal muito positivo, mas o que reforça mais ainda esse sinal positivo é o que? A gente sempre conversa aqui sobre sombras. A gente teve uma sombra neste candle vermelho muito forte, significa o que, né? Se você for traçar aqui, você vai ver que a partir abaixo desse ponto aqui, você vai ter muitas sombras abaixo do preço aqui. Isso significa que o preço desce lá embaixo e as pessoas aproveitam e entram compradas. Então você vê o preço se recuperando e formando essas sombras. Então você realmente sabe que o preço veio aqui embaixo, mas a força compradora manteve o preço acima.
Isso formando essa sombra aqui, e no próximo dia, né, o dia de ontem, a gente teve uma barra verde muito forte, simplesmente engolfando e engolindo, tá? Deixa eu tirar aqui. Engolindo a barra anterior, a gente tinha a barra anterior que ficou nessa casa aqui, e a gente teve essa barra verde simplesmente engolindo a barra vermelha. Então a gente teve um engolfo e hoje, no dia de hoje, a gente está tendo uma confirmação desse engolfo, ou seja, revertemos a tendência ali de baixa no momento e fizemos uma reversão majoritária, acabando com essa lateralização e acumulação que era bem óbvio que estava acontecendo. E qual é o motivo, qual é o dado que a gente tem que realmente isso era uma acumulação? Se a gente entrar no RSI, o que a gente estava vendo, tá? E formos em 1 hora para ver o gráfico de perto, o que, que ele está fazendo, a gente vai ver o seguinte: primeiro de tudo, a gente está tendo um movimento muito forte de alta nesse momento aqui. Movimento muito forte que se assemelha a qual, né? Vamos dar um zoom out aqui. Eu quero que você preste atenção neste movimento. Eu vou até marcar ele aqui para você ficar prestando atenção neste ponto aqui. Calma aí que eu fiz muita besteira aqui. Pronto. Vamos lá. Se você pegar este ponto aqui e eu vou pegar este aqui. Calma aí, eu vou pegar este aqui. Este aqui, ó. Você vai ver que a gente teve o mesmo momento. Tivemos uma lateralidade tendendo para baixo. A gente tem uma tendência de baixo aqui. E depois fizemos uma reversão com um padrão de alta muito forte. E o mesmo aconteceu aqui. Tivemos um padrão de baixa, uma linha de tendência de baixa. E revertemos a situação subindo. Claro que é uma escala muito menor do que a gente ficou vários meses nessa lateralidade aqui. Então, né, é de se esperar que o que acontecesse em um mês aqui, nem um mês, nem 2 semanas, né, seria um pouco menos, uma escala menor, e realmente está acontecendo, seguindo a mesma trajetória. Isso é um motivo para você entender que o mercado, ele sim trabalha sempre da mesma forma, porque sempre quando você vê queda, você vai ter compra, só que a questão é quando você tem mais compra do que venda, o preço sobe. E qual era o indício que a gente tinha desse momento? E eu vou te mostrar agora. Aqui no RSI, a gente estava vendo o seguinte, tá? Primeiro de tudo, a gente estava tendo fundos mais baixos que os anteriores. A gente estava tendo uma LTB, uma linha de tendência de baixa nesse momento aqui, pegando os fundos dos candles dessa lateralidade que a gente fez quando a gente fez a queda e setou ali, a gente estabeleceu um range de lateralidade, tá? Então a gente ali estava com uma tendência de baixa bem modesta ali, mas ao mesmo tempo a gente pode ver que no RSI, no mesmo momento, a gente estava tendo uma tendência de alta, a gente estava tendo uma LTA, uma linha de tendência de alta no RSI. Isso indica o que pra gente, né? O preço está caindo, mas a força compradora está subindo. A gente está tendo pressão compradora nestes pontos, nestes fundos, a gente está tendo a força compradora empurrando o RSI para cima. A gente sabe que o RSI ele é dividido em algumas partes, e que partes são essas, tá? Primeiro você tem a região 50 aqui, que é o meio termo entre a força compradora e vendedora. Calma aí, vendedora. Então, se você tem o preço acima dela, você vai ter simplesmente os touros ganhando o mercado com uma tendência de alta clara. Agora, se você tem um mercado para baixo, você vai ter uma tendência de baixa no preço. Então, a partir do momento que você tem fundos maiores subindo no RSI, você está vendo a força. Aqui, vamos lá, ó. Aqui embaixo a gente tem força vendedora e aqui em cima a gente tem força compradora muito forte. Se o preço ele sai daqui e começa a subir, isso indica pra gente que a força compradora está ganhando mais força no mercado. Então, essa é uma tendência clara de alta que a gente consegue ver, que o mercado sim está comprador, mas o preço não está, ou seja, a acumulação. Quando o preço sobe, pessoas entram comprando com força. Essa é a interpretação que você tem que ter e teria que ter nesse momento que a gente sempre estava falando, a gente sempre estava analisando. Se você quer realmente acompanhar a gente, se inscreve aí, todo dia estamos analisando e você aprende aqui também, tá? Enfim, agora, neste momento, a gente reverteu a tendência e estamos rompendo, tá? Rompendo a região aqui, que era uma resistência, que era o nosso range, o limite do nosso range de lateralidade, em que o preço vinha aqui em cima e as pessoas não deixavam passar e acabavam vendendo. O preço vem aqui, ele cai. O preço vem aqui, ele cai porque as pessoas acabam entrando em desespero. Ó, subiu ali, deixa eu vender, eu vou tirar minhas posições, que eu não quero me arriscar porque eu acho que o preço vai a zero. Enquanto no RSI
mostrava uma forma diferente de interpretar o mercado, você via que era exatamente o contrário. Você tinha uma força compradora muito forte aqui no fundo, mesmo, né, que implícita, ela não estava aparecendo pra gente, mas no RSI você conseguiria ver isso. E agora a gente rompeu. Significa isso, Douglas, agora que a gente está tendo alta? Significa que vamos para a Lua, e vamos agora em busca dos 60 não, tá? 65 mil, mas a gente tem esse topinho anterior aqui no 53. Eu sei que você tem as dúvidas se isso aqui é verdade ou mentira, se realmente a gente tá tentando romper esse topo aqui. E sim, tá? Essa força compradora, toda essa força de alta que a gente está tendo indica que o preço está, sim, o mercado está retomando sua alta. Mas a gente só vai confirmar isso a partir do momento que ele passar por algumas resistências que a gente vai ter no caminho, tá? Primeira resistência que a gente vai ter vai ser este topo aqui interior, que a gente tem uns pontos aqui muito importantes, que vai ser nos 50 mil ali. Acredito que nos 50 mil a gente vai ter já uma definição que a gente conversa, né? O mercado gosta de 30, de 20, de 40, de 50. Ele gosta de números redondos. Então, a gente vê que 50 mil uma boa resistência, tá? Perdão, para o preço buscar ali e romper para o futuro se a gente for pensar em alta, tá? Agora, para finalizar aqui, deixa eu mostrar para vocês por que que o mercado gosta de números redondos, você que ainda não acompanhou a gente aqui. Vamos ver esse momento todo de lateralidade que a gente estava tendo. E olha só que legal, né? Ele buscou o fundo nos 30 mil, ele buscou esse topo aqui nos 40 e ele parou justamente aqui nos 50, tá? Então a gente vê que sempre, né? Ele sempre vai ter dificuldades, ele tenta, aqui conseguiu pela terceira vez, e aqui no fundo ele conseguiu se segurar sempre nos 30 mil, e agora a gente está tendo um movimento aqui, e tudo em torno dos 50. Então não adianta, o mercado gosta disso, você tem que entender isso, porque os 50 mil, sim, é uma grande resistência pra gente no momento, porque ele também tem confluência no passado, né? Então ele tem alguns períodos ali que ele realmente ficou em volta desse preço, que acabou fortalecendo essa região com interesses compradores e vendedores. Então a gente tem que ficar esperto rumo aos 50 mil pra gente ter uma definição, e o mercado sim está com uma tendência de alta muito forte, e é isso que importa pra gente, e vamos vendo o que vai dar. Douglas, o que que eu faço? Eu não sei, cara, me ajuda, eu preciso tomar minha decisão. O que que eu tô fazendo? Eu tô comprado, tá? Eu, junto com as pessoas, cara, você que saca o mercado, você também tava comprando nesse fundo, e a gente também conversou um pouco. Momento de compra. Esse aqui é o momento que você faz compras, acumula junto com o mercado. Se o mercado tá acumulando, as baleias estão acumulando, por que você não, tá? Então eu sim estava comprando, e a partir do momento que eu estiver com muito lucro nesse ponto, eu vou pegar o meu dinheiro investido, eu vou tirar ele, vou deixar só o lucro nas moedas e vou passar esse dinheiro para uma moeda mais consolidada, com mais potencial, como a Tilis, tá? Tilis para mim é minha reserva de segurança ali. Claro que sim, a gente vai entender no mercado, mas você bota em projetos arriscados aqui no meio do caminho, você tira o valor investido, deixa só o lucro lá, e você vai passando o dinheiro, né, para uma moeda mais segura, mais consolidada como a Tilis, que é muito bem fundamentada. Então, você tem que sacar o que está acontecendo no mercado para você tomar decisão, porque você que não saca, você não sabe interpretar o mercado, você não consegue tomar uma decisão certa e segura, tá? Muita gente fala, cara, eu vou comprar aqui em pura sorte. O cara não entende a relação, o que está acontecendo com o mercado. E aqui você entende. Para isso, se inscreve e deixa o seu like se esse vídeo foi útil para você. Todo dia fazemos análise técnica aqui para você entender o que está acontecendo com o Bitcoin. E para finalizar, tá? Vou só dar uma palhinha aqui para vocês. Golden Cross. Douglas, você acredita em Golden Cross? Não acredito, tá? Eu não sou fã, eu não me sigo, não faço minhas análises baseadas em Golden Cross, porque você fala que essa média móvel vai cruzar com essa aqui e o preço vai explodir. Isso aí não consigo te dizer se vai acontecer ou não, mas uma coisa que a gente faz é analisar o mercado, né? A gente já fez isso nesse vídeo, mas uma média não pode ser o seu ponto de referência para você tomar uma decisão. Ah, cruzou aqui, eu vou comprar e o preço vai subir. Não pode ser o contrário, tá? Não siga isso. Você tem que entender o mercado. E a gente fala disso aqui. Entenda o mercado, não grave, não ache que vai ter uma solução, um indicador que vai te falar o que está acontecendo para você ficar rico. Não é assim. Você tem que entender onde o seu dinheiro tá? Então, te vejo na nossa próxima análise. Um grande abraço a todos e tamo junto.